tarde a todas as pessoas aqui presentes. Confesso que é difícil para mim ocupar essa tribuna exatamente após 37 anos de promulgação da Constituição para discutir um tema como esse. É com tristeza, portanto, que eu ocupo esse espaço, figurando entre uma maioria de homens e de pessoas brancas, algo que precisa ser registrado. Estou aqui representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qualidade de professora de Direito do Trabalho, para me somar aos que já referiram que esse tema é um divisor de águas. Divisor de águas entre o que historicamente se consolidou como Estado liberal, em um país escravista e colonial como o nosso, e o Estado social proposto pela Constituição da República. Por muito tempo demais, o discurso oficial do Estado permitiu que o trabalho fosse escravizado. Até agora, a superação desse discurso foi apenas parcial, basta ver os números sobre escravização contemporânea. Ainda assim, a Constituição deu um salto, alterando profundamente o discurso do Estado. E embora essa alteração sequer tenha alcançado toda a classe trabalhadora, fato é que a discussão sobre o tema 1389 se inscreve nesse mesmo espaço de negação ou de reconhecimento da ordem constitucional. De forma dialética, portanto, permite que o STF dê o passo necessário para que a proteção social se efetive para todos e todas as trabalhadoras. Por isso também estou aqui movida pela esperança de que as vozes que aqui se somam para reivindicar democraticamente que o tema 1389 seja rejeitado por essa casa encontrem eco. Não estamos discutindo aqui se as pessoas contratadas como se fossem empresas têm ou não direito de ser CLT. A CLT é apenas um símbolo sem dúvida muito importante, mas que ao longo do tempo se tornou também um símbolo de sujeição, não por aquilo que estabelece, mas pelo que ocorre na prática das relações de trabalho. Daí porque é possível entender que alguém contratado como se fosse uma empresa tenha a impressão de que isso lhe confere maior liberdade porque escolhe, por exemplo, quando começa a jornada. Mas veja, ministro Gilmar Mendes, nada na Constituição ou na CLT impede jornada flexível. Esse nunca foi o critério para o vínculo de emprego. O critério é a dependência e a dependência jurídica. Isso já foi dito aqui. Nada na CLT ou na Constituição autoriza a conclusão de que direitos trabalhistas devem ser alcançados apenas a hipossuficientes. Essa palavra é terrível, ela deveria ser excluída do vocabulário do mundo laboral. A condição financeiro-técnica de quem trabalha não é relevante no texto da Constituição, que explicitamente reconhece que a proteção social interessa a toda a sociedade. Essa também é a compreensão do direito internacional, especialmente das recomendações 198 e 205 da OIT, que já foram também referidas aqui. Tudo isso me autoriza a afirmar que não estamos hoje aqui discutindo ser CLT, tampouco estamos tratando apenas da efetividade do artigo 7º da Constituição, que já seria tanto. Afinal, nossa ordem constitucional reconhece que os direitos trabalhistas são de todos os trabalhadores e o primeiro deles é o direito fundamental à relação de emprego. Mas a verdade, ministro Gilmar, é que nós estamos discutindo aqui a possibilidade de vender trabalho sem direito trabalhista algum e de que a Justiça do Trabalho seja impedida de identificar e declarar essa fraude. Uma justiça criada, e abro aspas aqui para citar trecho do texto de exposição de motivos de sua criação, porque o Estado não pode ser neutro nem abstencionista diante das perturbações coletivas, deixando as forças sociais entregues aos seus próprios impulsos. O vínculo de emprego não é um problema, é uma solução de compromisso, é um mínimo de segurança social. A verdade é que discutir o tema 1389 é colocar em xeque também o artigo 1º da Constituição, porque ter dignidade é preciso condição material de existência para ter dignidade, o artigo 6º da Constituição, porque em uma sociedade capitalista ter acesso à alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, saúde, previdência social, ter maternidade e infância protegidas depende diretamente de ter um emprego socialmente protegido. O tema 1389 é sobre o artigo 170 da Constituição da República, sobre o 226 e o 227, pois há íntima relação entre violência doméstica e precarização das condições de trabalho. É sobre o artigo 225, que estabelece o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, pois quem trabalha sem direito algum não tem condição material para pensar ou intervir nas questões ambientais, inclusive, que interessam para que tenhamos futuro. Estamos discutindo aqui, senhoras e senhores, senhor ministro, a possibilidade de termos futuro. E isso não é retórica. Essa casa precisou coibir com veemência uma tentativa de golpe de Estado posta em curso por um conjunto expressivo de pessoas que acreditam em notícias falsas, em falsos messias, mas que também percebem o desalento que implica trabalhar sem garantia social, sem perspectiva de futuro. A realidade é que as pessoas contratadas como PJ trabalham para sobreviver na semana seguinte, porque foram convencidas de que são empreendedoras, mas sabem que não podem adoecer nem parar.
sabem que a precarização das suas condições de existência é resultado de escolhas políticas que poderiam ser outras. Vossa Excelência certamente já compreendeu onde eu quero chegar. Direitos trabalhistas são condição de possibilidade para uma sociedade menos desigual, isso já foi dito, mas mais do que isso. Para uma sociedade que tenha futuro, que viva de modo saudável e que, portanto, seja democrática e tenha como agir para isso. O projeto político contido na Constituição atrela a democracia e a proteção social trabalhista. Esse projeto político é o único capaz de fazer frente à escalada fascista. Este é o projeto político que essa casa tem a missão de preservar. Por isso eu vou encerrar lembrando o voto, um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia na sessão em que foi aceita a denúncia contra um ex-presidente da República, em que ela disse: a democracia existe quando há segurança social, pois é exatamente isso que nos dá alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de ser feliz. É isso, é exatamente isso. Segurança social, que o direito do trabalho e a justiça do trabalho representam e garantem através do reconhecimento do vínculo de emprego e dos direitos fundamentais que dele decorrem. Democracia e condição material de existência andam juntas, professam a mesma razão de defesa da vida. E para que sigam existindo, impõe-se a declaração da inconstitucionalidade da pejotização, e é isso que eu espero que aconteça. Muito obrigada.